Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra de Deus. E desta vez eu queria caminhar com você sobre a vida de um personagem bíblico, daqueles assim por demais conhecidos e que sempre nos chama a atenção, né? Sempre nos destaca falar sobre a história deste grande homem de Deus que foi Davi. Eu não vou usar agora para ler o Velho Testamento, que estaria falando exatamente da história de Davi. Mas eu vou usar uma referência que foi dada a ele no livro de Atos dos Apóstolos, num testemunho sobre a vida de Davi. E ele está registrado no livro de Atos, no capítulo 13, e no verso 22. Paulo dá esse testemunho contando, né, fazendo um pouco da narrativa do povo de Deus, e chega um momento em que ele menciona Davi. E veja o testemunho de Paulo sobre Davi, quando ele diz assim: e tendo tirado a este, falando sobre Saul, né, que antecedeu Davi, ele diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu gosto muito de pensar na história de Davi pelo contexto da vontade de Deus. Primeiro, que Deus tinha uma vontade sobre a vida de Davi, um plano para a vida de Davi. E em contrapartida, Davi foi aquele que reconheceu isso e se permitiu ser usado por Deus. Se permitiu ser um instrumento nas mãos de Deus, em vários aspectos, né, naquele momento histórico do povo de Deus, do povo de Israel. Então, desde muito novo, desde muito menino, ele já reconhecia essa atuação de Deus na sua vida. A ação de Deus usando ele desde as coisas mais simples, que era o dia a dia do seu trabalho, como pastoreio das ovelhas de seu pai. E à medida em que ele foi crescendo e se desenvolvendo e adquirindo habilidades e tudo mais, ele foi cada vez mais reconhecendo a ação de Deus sobre a sua vida e foi também se permitindo ser usado por Deus. Mas é bom destacar que Davi era uma pessoa tão comum como você e eu somos, sujeito às maiores dificuldades, a sentimentos ruins que às vezes a gente, né, deixa vir à nossa mente, pensamentos, desejos ruins que também às vezes deixamos vir à nossa mente. Davi era uma pessoa normal, era um ser humano comum. Mas o que hoje nos faz refletir sobre a vida dele foi esta característica dele se permitir deixar ser usado por Deus como um instrumento para abençoar a vida de todo o povo de Deus. Então, eu quero destacar com você alguns pontos que, de alguma maneira, levaram Davi a ser uma pessoa assim tão marcante para nós, né? Que até hoje ele é ainda lembrado. Então, eu vou dar um tema esse sermão assim: 5 coisas que Davi desconhecia. A primeira delas era: Davi desconhecia gigantes que não pudesse vencer. Quantos, que não foi só Golias, quantos outros gigantes apareceram na vida de Davi? Quantas outras dificuldades apareceram? Quantas batalhas difíceis ele teve de enfrentar? Não é? Quantos exércitos muito numerosos ele teve de enfrentar? Mas em todas essas situações, Davi sempre as encarava sabendo que Deus estava com ele. Sabendo que a sua força não era uma força humana, que a sua sabedoria não era uma sabedoria humana, mas era uma orientação de Deus às suas atitudes. E aí ele tinha sempre essa perspectiva de que iria vencer os gigantes. E vencia. Quaisquer que fossem as dificuldades, né, ele vencia.
E o livro de Crônicas, o livro dos Reis narram esses episódios das batalhas, das lutas de Davi. Até mesmo no momento em que ele precisou ficar exilado, fugir, ainda assim ele conseguia vitórias. Interessante isso. Ele desconhecia gigantes que ele pudesse vencer, que ele não pudesse vencer. Em segundo lugar, Davi desconhecia pecados que não pudessem ser perdoados. Quando a gente lê o Salmo 32 e também lê o Salmo 51, a gente vê ali a narrativa daquela situação de pecado que Davi passou. Não é? Ele acabou adulterando, ele acabou envolvendo o seu general numa situação que causou-lhe a morte. E Davi teve essa consciência do seu pecado. E a Bíblia diz que ele passou um longo período muito triste, muito sem ação, sem prazer de louvar. Mas ele vai e escreve isso, do perdão de Deus sobre a vida dele, a compaixão que Deus teve sobre a vida dele. E como Deus o tirou, né, como ele diz, tirou-me de um charco de lodo, ou seja, tirou-me daquela situação ruim de pecado. Então, é possível que você esteja vivendo talvez alguma situação dessa, de se sentir pecador diante de Deus, de se sentir indigno diante de Deus, pois acredite, não há um pecado sequer que Deus não possa perdoar. Coloque-se diante de Deus hoje, confesse o seu erro, o seu pecado, e obtenha dele esta certeza de que você está sendo perdoado. Você está experimentando a graça dele, o perdão dele sobre a sua vida. Não há um pecado que Deus não seja capaz de perdoar, mas não há um pecado do qual nós não possamos nos arrepender. Busque ao Senhor, arrependa-se e receba dele o seu perdão. Davi também desconhecia situações que o impedissem de louvar a Deus. Como eu já disse, em todas essas situações muito difíceis pelas quais ele passou, Davi se aproveitou de todas elas para sempre compor uma canção ao Senhor. 80% dos salmos foram escritos por Davi. E não são salmos só de alegria, são salmos de lamento, são salmos de sofrimento. Mas temos também os salmos de gratidão, os salmos de celebração, os salmos de reconhecimento. Então ele aproveitava todas essas situações para louvar ao Senhor. Isso é uma grande lição para nós. Porque apesar das situações difíceis pelas quais nós já passamos, que você já tenha passado, que eu já passei, apesar da situação que nós estamos vivendo atualmente, né, toda essa insegurança, todo esse medo, mas nós não podemos perder as oportunidades de louvar ao Senhor. Se você pode não ser como Davi, né, um compositor de canções, mas há outras expressões pelas quais nós podemos louvar ao Senhor. Uma delas é falar de Jesus às outras pessoas. Uma delas é ligar para alguém e aconselhar e confortar e fortalecer aquela pessoa. Outra delas é você usar a palavra de Deus para a sua internet, suas postagens e falar do amor de Deus às outras pessoas. Então há várias maneiras de que nós podemos louvar ao Senhor mesmo nas nossas situações difíceis. Aprenda isso com Davi. Não há uma situação pela qual você não possa agradecer e ser grato ao Senhor. Mesmo que tudo esteja sendo muito difícil, você nela está sendo dependente de Deus. É um bom motivo para agradecer. Faça isso.